Estamos mais uma vez com o nosso programa Especialidade Ciência para a Vida. E hoje com uma convidada muito especial, uma pesquisadora da Embrapa, da Amazônia, alguém que lida com agrometeorologia, clima, ligada à agricultura, doutora especializada em condições climáticas. Alguém com uma experiência muito grande e que nos dá o prazer de trazer a sua contribuição científica para o nosso programa. Doutora Luchieta, é um grande prazer tê-la aqui conosco. Fique à vontade, porque as suas informações são importantes. Para nós, o que você poderia nos falar a respeito da sua área de pesquisa na Amazônia, a sua experiência? O que pode contribuir para o nosso assunto? Especialidade Ciência para a Vida. Boa tarde, professor. É uma satisfação muito grande. Obrigada pelo convite. Nossos agradecimentos pela Embrapa, para fazer parte dessa sua pesquisa, dessa sua entrevista. Na verdade, a agrometeorologia, ela, na Ciência para a Vida, a agrometeorologia, ela orienta, é a ciência, é a parte da meteorologia que fornece informações para o homem do campo, o agricultor, o empreendedor, as pessoas que estão trabalhando no campo. É isso, a agrometeorologia é a função dela. Então, a meteorologia, a função da meteorologia é avisar, emitir alertas, é fazer a previsão das condições de tempo e clima. Ótimo. E o que tem mostrado na sua pesquisa? Tem havido alguma mudança no sentido, por exemplo, da época de plantio? Vocês vivem aí num ambiente muito pluvioso, chuvas torrenciais. Qual que é, na verdade, as informações que você tem ao longo do tempo? Nas nossas pesquisas, a gente está observando que essas flutuações no clima, as condições de tempo, por exemplo, em anos de El Niño, em anos de Laninha, antecipa as chuvas em anos de Laninha, os produtores iniciam o plantio, a semeadura, por exemplo, antecipam a semeadura. Então, em anos de El Niño, a seca, o período da seca, ou seja, a deficiência de água no solo, esse período se estende, prolonga. Quando você tem normalmente de 4 a 5 meses, prolonga de 6 até 6 meses e meio sem água no solo, ou seja, com deficiência hídrica, porque a planta precisa de água, necessita da chuva, necessita do nutriente, necessita das ótimas condições da atmosfera, luz, temperatura, as condições de tempo e clima. Então, você está hoje no 22º Congresso Brasileiro de Meteorologia em Bauru, São Paulo. Afinal de contas, o que tem trazido esse congresso? Qual que é o lema principal? E o que tem de bom aí para trazer para os nossos telespectadores? Esse congresso é o 22º Congresso Brasileiro de Meteorologia e nós vamos ministrar amanhã uma palestra para falar sobre a agrometeorologia, as pesquisas, os resultados de pesquisa na Amazônia. Esse congresso, porque assim, para trabalhar com a previsão, os prognósticos de tempo e clima, nós temos que ter inovações tecnológicas, estamos verificando quais são os últimos sensores, a última geração de sensores, como é que está o monitoramento das condições
tempo e clima para melhorar a previsão no nosso país. Principalmente na Amazônia, onde nós temos um vazio gigantesco de dados de superfície, observação de superfície, estações meteorológicas, para poder melhorar essa nossa previsão, por exemplo, na agrometeorologia, nos prognósticos de safra. Nós temos hoje já bastante informações com os dados remotos de satélite, mas nós precisamos ter muito mais uma rede de estações que estejam conectadas para melhorar a previsão, como nós temos aqui, por exemplo, no Sudeste e no Sul. A rede de monitoramento é muito mais densa, com muito mais informações, e isso nós necessitamos dessas informações, de melhorar as informações de monitoramento, por exemplo, a grande foco do Congresso é essa inovação e também orientar como a gente pode conseguir que os alunos lá do ensino médio, no ensino base, eles venham para a universidade com maior conhecimento da importância para serem ótimos profissionais dentro da meteorologia. Esse também é uma discussão. Oh, que coisa boa. Você está em Santarém, você é uma pesquisadora locada em Santarém. Alguma Sim. cultura específica na região sul que usa os dados da agrometeorologia? A pecuária normalmente é o desmatamento e o semeio do braquiária. Alguma cultura na sua região que utiliza os dados aí da sua pesquisa? Nós estamos trabalhando nessa orientação para também mudar o sistema de produção, não aquela pecuária extensiva, mas trabalhar com sistemas de produção integrado, como integração lavoura-pecuária-floresta, uma melhoria das pastagens, um sistema rotacionado, onde nós temos pesquisa, onde a gente trabalhou com um sistema de integração lavoura-pecuária-floresta, por exemplo, em Paragominas, onde o aporte de carbono no solo ao longo do tempo de implantação do sistema foi muito próximo, estatisticamente semelhante às condições da floresta, da área com testemunha, que é a área de floresta. Ou seja, nós precisamos melhorar o nosso sistema de produção para melhorar a qualidade do nosso solo. Por quê? Porque se nós deixarmos uma pastagem em via de degradação, uma pastagem onde tem baixa produtividade, o animal vai consumir aquela graminha e vai converter pela qualidade, pela baixa qualidade, vai demorar para converter isso em carcaça, em crescimento, desenvolvimento do animal. Então, nós precisamos melhorar essa qualidade. Para isso, os sistemas de produção integrados, o sistema como sistemas agroflorestais e a integração lavoura-pecuária-floresta é um sistema integrado que tem apontado resultados, por exemplo, quando o animal pasteja no período 2 anos e meio, ele sai praticamente com carne e carbono neutro, que é um selo uma marca, conceito da Embrapa, onde tudo que o animal consumiu, ele produziu, então ele sai com carne e carbono neutro. Ou seja, a absorção desse carbono pelo componente florestal, pelo componente arbóreo, neutraliza toda essa produção de carne. Então, essas pesquisas, nós já temos resultados dentro das pesquisas da Embrapa e nós fazemos parte de uma rede de pesquisa. Eu liderei um projeto dentro da Amazônia, no bioma Amazônia, era uma rede, a Rede PECOS, onde a gente apresenta resultados excelentes que a gente vai apresentar amanhã, esse resultado na nossa palestra. Que coisa boa. Doutora Luchieta, o nosso tempo é exíguo, mas nós vamos para um segundo take, uma segunda parte da nossa entrevista. É altamente importante as suas informações e nós lembramos aos nossos telespectadores que o nosso objetivo da ciência é para a vida. E é por isso que estamos procurando especialistas
das mais diversas áreas do Brasil para nos trazer informações que você entende e para que nós, como povo brasileiro, possamos dar valor à ciência. E a doutora Luchieta disse algo muito importante, para que os nossos jovens, os nossos filhos, possam ser bem formados, tenham conhecimento para lidar com toda segurança no melhor uso dos recursos naturais. Fique conosco, TV Viçosa. Em alguns minutos nós voltaremos, porque ciência é para a vida. Estamos de volta com o nosso programa, especialidade Ciência para a Vida. E hoje estamos com alguém muito importante para todos nós, a doutora Luchieta Guerreiro Mardorano, uma verdadeira italiana aqui no Brasil, não é? Uma pesquisadora que está lá na Amazônia, em Santarém. Doutora Luchieta, afinal de contas, o pessoal, eles têm utilizado os seus dados. E outra coisa que é importante que eu gostaria de enfatizar, você que vive hoje na Amazônia, como é que está a sensibilidade dos jovens? Como é que está a sociedade aí, aquela sociedade depredadora, aquela sociedade derrubar mata, ou está havendo uma modificação na mentalidade do nosso povo? Essa ciência para a vida, o Congresso Brasileiro de Meteorologia exatamente está abordando intensificar, é importante intensificar esse conhecimento desde lá da base. No caso da Amazônia, o jovem já está preocupado, ele já começa a se preocupar com como usar bem essas áreas. Por exemplo, nós temos hoje na Amazônia 22%, hoje saiu um resultado do INPE, que só no período de 2021 a 2022 foi intensificado e já contabilizou os dados de desflorestamento. Mas nós temos, em ordem de grandeza, 22% de área antropizada. Então, o jovem já se preocupa realmente como usar essa Amazônia. Na grande maioria, o jovem já começa a se movimentar nas escolas, já estão preocupados com as queimadas. Por exemplo, eu tenho trabalhado junto com uma professora lá de Belterra, que Belterra, ela fica mais num platô, e eles tinham uma prática daquela queimada no final da tarde. Então, eles já estão se preocupando em como usar, como enterrar, aquilo é carbono. A gente tem trabalhado com essa conscientização da importância de manter a matéria orgânica no solo, não queimar, não mandar para a atmosfera esse carbono que foi tão aprisionado, tão importante, aprisionado pela vegetação. No caso, eles tinham umas práticas ainda. Então, o jovem já se preocupa com essas questões realmente da nossa sustentabilidade no homem. O homem tem que ser sustentável, ele tem que trabalhar de forma em que ele consiga conviver com a parte econômica, o ambiental, e esse homem, como é que ele deixa, qual é o rastro, qual é o resíduo que ele deixa para gerações futuras. Ótimo. A gente já percebe. Em relação à sua agrometeorologia e o solo, né, existe uma relação muito íntima, né, entre a chuva, solo, erosão. O que você teria a nos dizer a respeito? Professor, nós fizemos um trabalho onde está publicado, onde praticamente 34% das áreas antropizadas, elas têm entre muito alto a alto risco de erosão. Esse é um trabalho que nós fizemos, é um resultado de pesquisa nosso para a sociedade, ou seja, o potencial erosivo da chuva é gigantesco, e
a gente tem que saber o que utilizar, como utilizar nessas áreas que já estão antropizadas. Um outro fator que a questão do solo é que o agrometeorologista ele considera o solo como se fosse um estoque, esse solo. Ele consegue estocar água a que profundidade? Essa água vai estar disponível para as plantas? Em que momento que aquela cultura está? Ela está em fase de crescimento? Ela está em fase de produção? O agrometeorologista analisa o solo, a importância do solo, tanto com relação ao potencial erosivo, a perda desse solo, porque é no horizonte A onde tem a maior riqueza dessa matéria orgânica e é onde o produtor ele vai demorar para recompor. Então, esse horizonte A vai ser perdido com as chuvas erosivas. E se tem água no solo, a planta vai dar respostas excelentes, por exemplo, na nossa região. Ah, que coisa boa. E como está a pecuária aí? Ela está se expandindo? As técnicas que eles têm adotado têm aumentado a capacidade de suporte, não é isso? Esse é o grande objetivo. Quer dizer, menos áreas, não é, desmatadas, mais produtivas para evitar o uso da floresta. Esse é um caminhamento das suas pesquisas? Sim, é um caminhamento das nossas pesquisas, a gente tem evoluído, né, para apontar as áreas que elas têm muito mais fragilidade, mas é evidente que, por exemplo, o programa Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, ou o desmatamento na região, desmatamento zero, programas, políticas públicas que precisam ser implementadas, mais intensificadas na nossa região. O produtor ele precisa desse apoio, ele precisa de incentivo para realmente trabalhar dentro dos pressupostos da sustentabilidade e como as pesquisas apontam que eles devem usar os sistemas, por exemplo, um sistema de produção integrado, eles têm que ter apoio para poder realmente trabalhar dentro das orientações que, por exemplo, a nossa empresa, a Embrapa e parceiros, a gente tem recomendado. Ainda é lento na nossa região, mas tende a expandir. Doutora Luchieta, olhando o seu currículo, nós percebemos uma coisa muito importante. Você é pesquisadora da Embrapa, mas também é professora, né? Atua na pós-graduação da Universidade Federal do Oeste do Pará. Que coisa boa! Em outras palavras, gera informação e transfere informação. O que você tem a dizer isso? Isso seria um perfil ideal? Alguém que possa fazer essa transição entre o conhecimento gerado e a transferência desse conhecimento para a nova geração? Isso tem sido salutar para a sua vida, para as suas pesquisas? Professor, eu acredito que o pesquisador, um pesquisador na Amazônia, como eu, uma pesquisadora na Amazônia, eu trago para mim a responsabilidade. E como eu trago para mim a responsabilidade, eu ganho da Embrapa, o meu salário é da Embrapa, mas eu contribuo com 2 doutorados. Porque se nós queremos trabalhar pensando numa Amazônia com um desenvolvimento sustentável, nós temos que formar excelentes profissionais. E eu trago para mim essa responsabilidade. Ministro em 2 doutorados, ensino os alunos, tenho aluno bolsista PIBIC, como pesquisadora da Embrapa, eu sempre tenho aluno PIBIC. Nós temos agora aqui nesse congresso 2 alunos apresentando, alunos nossos da Embrapa, PIBIC, trabalhando, um já está no mestrado, que foi nosso PIBIC, outro aluno está terminando o PIBIC na Embrapa. Então, assim, formar competências, tanto como estagiários na Embrapa, quanto como alunos de doutorado, é uma responsabilidade que eu trago para mim e é uma coisa que eu amo fazer. Coisa boa, meus parabéns, meus parabéns. É importante trabalhar com mentes, né, que dê continuidade ao nosso trabalho. Mas nós vamos agora para uma última pergunta. Vamos lá. Qual que é a sua visão de futuro
para as pesquisas da agrometeorologia na Amazônia. Normalmente nós temos que passar o bastão, não é isso? Como é que fica? Qual que é a sua visão do futuro? Aonde que a agrometeorologia poderia atuar para o melhor uso dos recursos naturais? No caso específico da Nós temos Amazônia. 22% antropizado e nós temos uma meteorologia, um monitoramento, melhorando essa inovação, essa rede de monitoramento. Nós temos condições, com os avanços na ciência, condições de melhorar o calendário agrícola, melhorar o potencial produtivo, melhorar a indicação das espécies mais precoces, alguns momentos de risco, por exemplo, risco de pragas de doença, com sistemas de alertas de doença. Se nós tivermos uma rede, um monitoramento, pessoas capacitadas, profissionais, mais profissionais nessa área, com toda certeza, nós vamos ter também na Amazônia, nas áreas que já estão antropizadas, nas áreas agricultáveis, nós vamos ter uma precisão na agricultura, porque nós temos a mecatrônica fazendo a agricultura de precisão e a agrometeorologia entra com a precisão na agricultura quando ela tem informações rápidas, precisas, com radar meteorológico direcionado para a nossa Amazônia, que a gente tenha uma rede que realmente seja interconectada, interoperável, uma base de dados ótima, sistemas de alertas muito bons, produtor, o agricultor, o produtor de grãos, muito integrado com a ciência. A ciência para a vida, a meteorologia, a agrometeorologia, ela só irá dar alertas bons se nós tivermos bom monitoramento e muito integrado para o sistema funcionar. Que coisa boa. Abre a mente, né, dos novos pesquisadores, caminhos, na verdade, a busca de informações seguras, geográficas, né? No sentido que a Amazônia é muito grande. Doutora, infelizmente nós temos que parar por aqui, mas agradecemos de coração o seu tempo, a sua disposição e superou todas as nossas expectativas, não somente informações, mas também o seu desejo de estar aqui conosco, contribuindo para aquilo que é altamente importante, ciência para a vida. Fica o nosso agradecimento. E vamos lembrar sempre aos nossos telespectadores, TV Viçosa, gerando informação para aquilo que é o melhor para a sociedade, para o meio ambiente, trazendo pessoas com conhecimento muito importante, Amazônia, Nordeste, Sudeste, diversos lugares do Brasil, porque o que nós precisamos e queremos é que nós tenhamos um povo brasileiro bem informado, bem capacitado, para que possa discernir os melhores caminhos do uso dos recursos naturais. TV Viçosa, sempre com você.